Boa noite, boa noite. Estamos aqui reunidos nesta noite. Hoje é dia... Hoje é que dia, pessoal? 16. Dia 16, só para criar um espírito de risos. Estamos aqui nesta noite, esse é o grupo Servos do Senhor. Estamos aqui reunidos nessa noite com o pastor Wilson, evangelista Cléo e presbítero Maurício. Então vamos começar as perguntas. Em relação ao chamado, pergunta vai ser para os três e vamos perguntar, cada um vai dar a tua resposta como o que o senhor diria em relação ao chamado assim. Como o senhor descobriu o seu chamado? Então, nós temos falado bastante sobre isso aqui, né, nessas entrevistas, sobre o chamado. Sabe, uma coisa interessante, que uma pessoa assim, especificamente, que a gente olha na Bíblia e que nasceu com um chamado já específico foi Sansão. Sansão, a Bíblia diz que ele nasceu para livrar o seu povo das mãos dos filisteus. Sabe, Sansão ele já nasceu predestinado para um chamado, para um propósito, mas só que Sansão se perdeu no meio do caminho. Mas o restante das outras pessoas que foram chamadas, vocacionadas por Deus, elas aprenderam através do relacionamento com Deus, porque relacionamento com Deus ele é progressivo. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais você entende o que Deus quer da sua vida. Sabe, não existe como nós nos colocarmos a um chamado de Deus se nós não nos relacionarmos com Ele. E um conselho que eu dou para vocês, querem descobrir o chamado de cada um, se relacione com Deus. Boa noite, Pai do Senhor. Boa noite, a paz. Como o pastor falou, não tem como descobrir chamado, se você não se relaciona com Deus. É o que eu falei para vocês já. Conforme você vai lendo a Bíblia, você vai se relacionando com Deus, automaticamente você vai descobrindo qual é o seu chamado, qual é o teu propósito, porque ele vai mostrando, ele vai apontando para você. Jesus ele não vai dar um mapa para você e vai dizer, olha, vai ser assim, você vai fazer isso. Não vai ser assim. Conforme você vai caminhando, ele vai te revelando qual é o teu chamado, mediante essa caminhada. Então, às vezes, vocês acham que, eu tenho um chamado, mas eu não oro, eu não busco, eu não renuncio, eu não faço propósito com Deus, eu não tenho esse relacionamento, essa intimidade, eu conto mentira, eu peco, eu faço umas coisinhas, umas paradas erradas e acho que tá tudo bem, que eu vou descobrir qual é o meu chamado e isso impede vocês de viverem o chamado de vocês. Sansão. É o que o pastor falou, Sansão. Ele achou que eles, por ser escolhido, predestinado a viver aquilo que, o próprio Deus já tinha designado para ele, estava tudo bem. Então, ele podia fazer do jeito que ele queria. E não é assim. Todo ser humano que tem uma chamada para a sua vida, ele precisa renunciar e ter uma vida com Deus. Buscar uma santidade. É o que eu falava também para vocês. Não é questão de roupa, não é veste, é relacionamento com Deus. Renúncia. E só vem mediante a leitura da palavra de Deus. Obrigado. O nosso chamado, ele vai saltando diante dos nossos olhos mediante a nossa capacidade de renúncia. Quanto mais relacionamento, comunhão, intimidade que você gera com Deus, mais próximo do teu chamado você vai estar. O teu chamado, ele desponta diante dos seus olhos de maneira natural, né? Nós não sabemos qual é o nosso chamado específico. Mediante a nossa renúncia, mediante a nossa disposição de estar fazendo a obra de Deus, Deus vai entendendo que nós somos capazes e vai nos capacitando para desenvolver tal ministério aqui na terra, para auxiliar o corpo de Cristo. Então, o que eu oriento a vocês é vocês renunciarem cada vez mais àquilo que vocês gostariam de estar fazendo, mas vocês não fazem por amor a um propósito maior. Você gostaria de fazer alguma pergunta aqui? Boa noite. Boa Eu noite. queria perguntar, tipo assim, hoje em dia, como é viver o chamado de vocês em meio a certas dificuldades?
Olha, é um privilégio viver um chamado hoje. Eu me sinto muito privilegiado de poder estar servindo a Deus e trabalhando para Ele. Sabe, é uma coisa muito prazerosa. Às vezes as pessoas pensam que servir a Deus, trabalhar na obra de Deus é uma coisa cansativa ou pesada. Não, é muito prazerosa, porque Deus ele é um patrão maravilhoso e, além de ser um patrão maravilhoso, ele é um amigão. Sabe, eu sinto muita felicidade em estar vivendo o chamado, trabalhando para Deus, ver as pessoas crescendo, ver o reino de Deus despontando. Isso nos traz uma alegria imensurável. Eu não tenho palavras para agradecer por ele ter me escolhido. Porque é o que o pastor falou, servir o corpo, né, de Cristo é algo extraordinário. Tem suas dificuldades? Muitas. Vamos bater de frente com situações que a gente vai olhar e falar, Senhor, como que eu faço? Vai ter momentos de tristeza? Vários. Mas nada disso é maior do que viver o chamado e aquilo que ele tem para as nossas vidas. Ver uma pessoa ser transformada mediante o teu cuidado, né? À luz da palavra, você cuidar de uma pessoa, você pegar uma pessoa e você investir naquela pessoa e ver ela sendo transformada, não tem dinheiro no mundo que pague. De todos os trabalhos que eu já fiz na vida, nada chega aos pés do que eu vivo hoje na presença do Senhor, sendo uma evangelista. Amém. Mesmo diante de tantas dificuldades e desafios. Porque, assim, não é fácil, não. Não é fácil. E eu, graças a Deus, nunca sofri esse tipo de discriminação. Porque, às vezes, você, por ser mulher, ainda existe isso em alguns lugares, por ser mulher, você sofrer ainda no meio, né, de homens que são pastores, né, são presbítero. Quando você chega, eu chego em algumas igrejas e eu sou convidada para sentar no púlpito, às vezes com bastante homens, eu fico assim, Senhor, muito obrigada, porque é a honra do céu para minha vida. Tem alguns lugares que olha para a mulher, né, com discriminação. E esse desafio que eu fui convocada para estar inserida e eu disse sim, esse desafio ele tem sido para a minha vida algo que trouxe maturidade e crescimento, que eu sou muito grata ao Senhor, e também por isso eu ainda não encontrei ninguém que discriminasse por eu ser mulher. Mas eu creio que se surgir, eu vou ter o meu amigo o Espírito Santo que vai me dar estratégia para eu romper, porque é gratificante você servir o Rei. Olha, servir a Deus com muitas dificuldades e desafios, para mim é um privilégio. Porque todo desafio que se apresenta nas nossas vidas, e todas as dificuldades se apresenta de maneira natural. Ou seja, ela vem por intermédio da terra, ela se desenrola aqui. E sendo agentes do céu na terra, todo esse desafio, toda essa dificuldade, ela se resolve de maneira sobrenatural. A proximidade de Deus ela é tão grande, o amor de Deus ele é tão grande para com as nossas vidas, que algo se levanta de maneira natural e Deus se apresenta de maneira sobrenatural e faz com aquilo se resolva. Aquilo que nós muitas das vezes achávamos que seria impossível, achávamos que teria muita dificuldade, acaba se resolvendo de maneira extraordinária, a qual vem impactar cada dia mais nossas vidas e que nos impulsiona a continuar rompendo os limites em meio às dificuldades. Sabendo das coisas que vocês sabem agora, o que vocês diriam pra si mesmo, tipo, lá quando vocês começaram o chamado, tipo, pra poder ajudar, alguma coisa assim? Repete a pergunta. Tipo, sabendo as coisas que vocês sabem agora, o que A vocês... experiência que nós temos agora. tudo que vocês sabem sobre o chamado de vocês agora, o que vocês diriam pra si mesmo lá no início, quando vocês começaram, assim, pra ajudar nas tentações, antes, essas coisas? Então, hoje nós temos um pouquinho mais de experiência. Que nós pudéssemos voltar atrás e
fazermos alguma coisa diferente, sabe, nós faríamos com mais maturidade, porque lá atrás, quando nós começamos o chamado, nós ainda era muito inexperiente, tinha todo um processo de aprendizado. Hoje nós temos um pouco mais de experiência. Hoje nós temos um equilíbrio melhor para lidar com as coisas. Sabe, o que eu diria para as pessoas que estão começando hoje um ministério, vivenciando um chamado, eu diria para essa pessoa descansar totalmente em Deus. Ficar tranquila em Deus. Se ela está fazendo o que Deus a chamou para fazer, pode descansar que Ele vai cuidar de tudo e nos mínimos detalhes. Deus não vai deixar faltar, Deus não vai permitir que as dificuldades façam com que nós não consigamos avançar. Sabe, o que eu diria para as pessoas que estão começando o chamado é esse: confie em Deus, descanse em Deus, fique tranquilinho, que Deus ele cuida de tudo. Eu estou em fase de construção, começando agora, né? Tem pouco tempo, fazer 3 anos, não é isso? Então eu estou começando, estou sendo construída ainda, mas esse pouco tempo que eu tenho já na caminhada ministerial, eu tenho aprendido muita coisa, eu tenho amadurecido, sabe? Eu tenho crescido em algumas áreas e eu às vezes falo para mim mesma, olhando no espelho: por que você demorou tanto? Por que você não deu mais liberdade para o Espírito Santo fazer isso na sua vida? Não se lançou mais no começo, no começo. Então, o que eu falo para os jovens hoje, para vocês que estão aqui, se joguem, se lancem nos braços de Jesus, sem medo, porque o medo, a timidez, a vergonha, eles impedem da gente viver coisas extraordinárias na presença do Espírito Santo. Porque hoje, creio que, assim como foi na minha vida, na vida deles também, toda a timidez que eu tinha, tudo aquilo, aquela casca, aquela coisa grosseira, ela caiu por terra, porque a presença do Espírito Santo, quando chega, faz tudo novo. E a timidez é algo que impede muito de vocês viverem o chamado. Então, para vocês chegar a pregar a palavra, vocês saírem, né, levando Jesus, fazer o ID, vocês precisam falar. Vocês precisam, né, perder esse medo de falar. Então, quando você se lança e você pede isso em oração ao Espírito Santo, que te coloque na tua boca as palavras certas, ele vai colocar. Mas você precisa se lançar. Então, se lancem, joga fora todo medo, ora ao Senhor, Senhor, todo medo, lança fora toda vergonha, porque vocês estão começando, se vocês ainda não entenderam. Isso que vocês estão fazendo vocês estão agregando conhecimento para a vida de vocês. Isso tudo que vocês escutaram ontem, estão escutando hoje, é a mesma coisa. Vou falar de novo. Coloca tudo na mala e leva como experiência para a vida de vocês. Aquilo que eu fazia, não vou fazer mais. A vergonha não vou ter mais, porque eu quero ser uma ministra, eu quero ser, sabe, uma evangelista, eu quero ser uma pastora ou um pastor, eu quero sair pregando Jesus, eu quero, sabe, profetizar e vidas serem libertas, cura acontecer, restauração, transformação. Então, eu preciso ter essa desenvoltura, eu preciso deixar que o Espírito Santo ele age através de mim, né? Não é sobre você, é sobre ele, mas que você dê essa liberdade para ele usar você como uma ferramenta, como um instrumento na obra do Senhor. Então, eu deixo para vocês isso. Lancem fora a vergonha, o medo, a timidez. Isso tudo não presta. Eu entendo que existe um tempo determinado para todas as coisas, né? Eclesiastes 3 já nos diz isso, mas o que eu diria para o Maurício de 20 anos atrás é: semeie um futuro extraordinário, porque certamente vai valer a pena. Hoje eu vejo que Deus foi muito bondoso comigo, muito misericordioso comigo, mas se eu tivesse há 20 anos atrás a cabeça que eu tenho hoje eu estava vivendo um ministério extraordinário para a glória de Deus, sabe? Então, semeie um futuro extraordinário.
Não que eu tenha alguma falta no meu ministério, porque eu vivo aquilo que Deus determinou para que eu esteja vivendo hoje. Mas se a gente semear, certamente nós colheremos coisas extraordinárias. Então, todos os dias, semeie o extraordinário na vida de vocês, pois certamente daqui a um tempo vocês irão colher e vocês vão ver como vai valer a pena. Então, nós como membros dessa igreja, nós jovens e adolescentes, o que devemos fazer para encorajar e apoiar vocês? Tipo, nossos pastores, nossos Poxa. presbíteros, evangelistas. Isso é muito bom. Isso foi uma pergunta muito boa. Então, o que vocês podem fazer para nos encorajar e até nos motivar a continuar fazendo o que nós temos feito de uma maneira até melhor? É trabalhar para Deus, é ganhar almas para o reino de Deus, ter essa alegria de vir para a casa do Senhor, esse prazer de estar envolvida com as coisas de Deus. Isso nos motiva, isso nos traz uma alegria muito grande. E nós estamos vivendo um tempo aqui nessa igreja, sabe, todos os cultos é uma quantidade enorme de adolescentes e jovens nessa igreja, e o número de adolescentes cresceu muito nessa igreja. E isso tem sido uma alegria muito grande para nós, sabe? Um desafio porque tem muitas dificuldades, algumas lutas têm surgido, mas isso tem sido uma alegria muito grande para nós em ver a igreja crescendo, os jovens conhecendo Jesus, desejosos de se aprofundar nesse relacionamento com Deus. Nós nos alegramos muito. Isso nos motiva a ser pastores melhores, a buscar mais conhecimento, a motivar também mais vocês a crescerem. Olha, o que eu diria, do fundo do meu coração, é que vocês honrem os pastores de vocês, honre a igreja de vocês e, principalmente, honre o nome de Jesus. Isso transbordará certamente o nosso coração de alegria e nos motivará a continuar fazendo muito mais pela vida de vocês, porque vocês não fazem ideia, não é fácil, não é fácil. A vida de vocês, elas não se define no mundo natural. A vida de vocês se define no mundo espiritual. E a gente entra no mundo espiritual com força e de cabeça para que vocês sejam livres e libertos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E que da maneira que ela nos perguntou, como vocês podem fazer para nos motivar a continuar, é vocês honrando o esforço que nós fazemos no mundo espiritual pela vida de vocês. Honre os pastores de vocês, honre a casa espiritual de vocês, honre a igreja que vocês estão inseridos, honre o ambiente que Deus tem preparado para uma prestação de culto com excelência, porque eu tenho certeza que vai valer a pena e vai fazer de vocês pessoas melhores. Pode repetir, por favor? O que nós devemos para encorajar e apoiar o serviço de vocês? Então, mas Nós eu quero adolescentes. voltar ela para você. Por Pra isso mim? que eu deixei eles falarem. Mexer um pouquinho com vocês. Vocês estão fazendo só pergunta pra gente. Então vamos fazer um pouquinho de pergunta para vocês. O que você acha que vocês devem fazer? Você, responde. Ajudar. O que você acha que você deve fazer? Ajudar vocês. E qual seria essa ajuda? Isso. Não sei, tipo, não ficar arrumando contenda, essas coisas que também dá muito trabalho na igreja. Alivia bastante. Vocês levarem uma vida cristocêntrica, vocês já estão nos ajudando. Verdade. Tipo, não ficar esse negócio de arrumar contenda na igreja dá muito trabalho pros pastores, presbíteros também. Ajudar na faxina, porque também é muito bom. Nos cultos de domingo, vir mais cedo, chegar mais cedo até no culto. Também ajudar, com as pessoas que vêm novas, Acolher essas pessoas. que vêm, que é bom que elas ficam, né? Vai Porque, ser. tem igreja que também não ajuda, você chega e não dá uma paz. Isso não deixa a pessoa na igreja. Não sente a ninguém dá vontade. paz,
Então Aí tem só que ajuda. ser bem divertida, introvertida, É. humilde Não, vai você, pode. e crente. Repete a pergunta, por favor, Cléo. Que eu não- É a mesma que ela fez. Não vai voltar para mim. O que você pode fazer para ajudar o ministério? Pra motivar ele. Praticamente, quando vocês estão lá em cima do culto, lá do púlpito, no caso, vocês não conseguem administrar tudo que está embaixo. Então, o que a gente puder fazer embaixo, enquanto vocês estão lá em cima pregando a palavra, a gente pode estar fazendo embaixo, que é o relação ao quê? As pessoas, aquela pessoa nova que chegou, a gente pode ter, como para ajudar vocês, a gente pode ir lá naquela pessoa, perguntar para ela se ela quer aceitar Jesus. Isso pode ser uma forma dela se abrir em relação a se renunciar. Que de repente ela tá ali travada naquele tempo ali, porque isso já aconteceu comigo. Em relação a isso, vai ficar travada e algo me despertar para ir. E foi isso que aconteceu comigo. Seu intercessor. Entendeu? E em relação a isso, eu posso estar ajudando essa pessoa. Às vezes é para ela estar ali, mas dependia de mim para ajudar ela e para ela aceitar Jesus, e por causa de uma escolha minha dela não acabar deixando para outro dia, e depois desse outro dia eu também não poder ajudar ela, e depois não, entendeu? E é por isso, e é isso. Olha, eu vou deixar algo aqui que ontem eu e o pastor Wilson a gente ouviu, porque eu não sei assim como eu e o pastor Wilson a gente conversa sobre muitas coisas, mas eu acho que isso a gente nunca chegamos a conversar. Quando a gente prepara uma mensagem, seja lá um estudo, um ensino, a gente prepara aquilo ali com intensidade, sabe? A gente desce o mais profundo que a gente pode. Eu, no meu caso, assim, cara, chega para mim ser algo assim, sabe, desesperador, porque eu quero buscar a revelação de Deus, eu quero chorar na presença de Deus, eu suplico, eu imploro para Deus, porque é a noiva de Cristo. Eu preciso ter alimento para liberar para a igreja. E ontem um rapaz, ele testemunhou para mim, para o pastor Wilson, que ele vê na gente a intensidade com que a gente prega, como se a gente quisesse abrir a cabeça dele e colocar as coisas dentro da cabeça dele. Cara, eu fui para casa muito impactado, porque ele entendeu, porque é verdadeiramente isso. Cara, a gente quer que vocês sejam bem-sucedidos em todas as áreas da vida de vocês. A gente quer passar vida para a vida de vocês. E tudo aquilo que a gente faz ali é que para vocês estejam êxito na vida de vocês, em tudo que vocês venham fazer. Então, quando a gente libera algo do altar, quando a gente se esforça para entregar algo para a igreja, e a gente vê que a igreja não recebe com esse mesmo impacto com que você se doa, a gente até que se entristece um pouco, porque é tudo para melhorar a vida de vocês, para que vocês venham avançar, para que vocês venham crescer, para que vocês venham conquistar. E esse rapaz, ele falou, cara, hoje eu entendo o porquê de tanta intensidade que vocês pregam, a ponto de eu querer imaginar assim que vocês querem que a nossa cabeça se abra e vocês coloquem dentro da nossa cabeça o entendimento. Eu falei, cara, é dessa forma que as coisas acontecem. A intensidade com que a gente busca, com que a gente prega, é para que a vida de vocês seja impactada e transformada para todo sempre, até a eternidade. Mais algum? 7:10. Bora aí, que são 7:10. Qual estratégia o senhor emprega para a leitura constante de Bíblia, oração? A estratégia é o hábito, né? O que acontece? Nós precisamos ter o hábito. Nós, brasileiros, nós não temos um hábito de ler. O que acontece? Os países europeus, principalmente, as crianças, elas desde pequenininhas são treinadas a leitura. Os pais botam no colo, vão ensinando os filhos a ler, vão ensinando ali, contando a historinha para o filho. A criança vai adquirindo um hábito de leitura. E nós, brasileiros, não é cultural brasileiro ler, mas nós temos que ter esse hábito. E como nós geramos o hábito?
É repetindo. Todos os dias você lê, todos os dias você busca um conhecimento, todo dia você vai pesquisando, sabe? Tem dia que ninguém está afim de ler, tem dia que nós não estamos afim de ler, mas nós entendemos que há uma necessidade de leitura. E o conselho que eu dou para vocês é ler, sabe? Pesquisar, porque toda pessoa que lê, ela tem uma boa argumentação. E toda pessoa que tem uma boa argumentação, ele tem facilidade para conquistar as coisas. Ó. Uma das qualidades que deram para Davi, quando Saul ele tinha uma crise espiritual muito grande, e falaram que eles deveriam arrumar uma pessoa que tocasse harpa, porque ao som da harpa Saul ficaria tranquilo e iria repelir aquele espírito mau que estava o perturbando. E quando um soldado ele vai falar para Saul acerca de Davi, ele vai dizer que Davi tinha boa aparência, ele se expressava muito bem, era sisudo nas suas palavras e ele tinha o Espírito de Deus. Sabe, essas três qualidades que ele vai apresentar que Davi tinha, fez toda a diferença na vida de Davi, e Davi futuramente tornou-se o rei de Israel. Ele, com 30 anos de idade, ele tornou-se o rei de Israel. Por quê? Ele tinha esse hábito de buscar as coisas de Deus, sabe? Eu acredito que ele deveria ler, deveria saber, porque ele foi um dos maiores escritores de Salmos. Sabe, eu acredito que ele tinha isso na vida dele. E ele tinha esse relacionamento com Deus. E um conselho que eu dou para vocês, leiam, pesquise, sabe, tudo que vocês ouvirem, sabe, bota na mente, será que é assim mesmo? Será que é desse jeito? E toda vez que você for ler, conversa com a leitura. Tenta conversar com o autor daquilo ali. Por que ele escreveu assim? Mas por que ele está falando assim? Por que ele está fazendo assim? Por que ele disse assim? Sabe, quando você vai dialogando com a leitura, isso vai abrindo entendimento e faz com que vocês tenham um conhecimento maior e avance muito mais na vida de vocês. Você tem o hábito de ir para a escola todo dia, não tem? Tem que estudar todo dia, não tem? Coloca também essa regrinha para a leitura da palavra de Deus. E uma dica que eu dou para vocês, toda vez que vocês for ler a Bíblia, vocês estão interpretando aquele texto, né? Quando você está estudando a língua portuguesa, você também tem que interpretar texto, não tem? E você faz lá o teu rascunho, não é isso? E depois passa aquilo a limpo, não é verdade? Para ficar tudo bonitinho. Faz isso também. Quando você estiver lendo um texto, você vai interpretando, pega um caderno de 10 matérias e uma caneta, vai riscando ali, porque o Espírito Santo vai falando com você, e você vai interpretando, vai escrevendo, e você vai ver que quanta coisa, sabe, maravilhosa o Espírito Santo vai te dando. Depois você vai passar aquilo ali, não só vai gravar na sua mente, mas vai te dar desejo do outro dia você estar lendo a palavra de Deus e buscando mais. Então, a mesma coisa. Aquilo que você faz na língua portuguesa, que você tem que ler, interpretar, passar aquilo ali, faz com a palavra de Deus também. Coloca essa regrinha. O que me impulsiona a ler a palavra de Deus é o relacionamento que eu rego constantemente com Cristo Jesus por meio do Espírito Santo. Eu não deixo a minha comunhão ela ser interrompida. Por mais que os meus dias eles sejam corridos, difíceis, eu acordo pela manhã e eu faço a minha leitura. Quando de manhã não dá, até o final da noite, no meio do dia, eu preciso ter um tempo de relacionamento com Deus, porque eu creio que isso me sustenta, me ajuda a me manter de pé e fortalece o meu relacionamento e a minha comunhão com Deus. Vamos encerrar então, porque já tá bom, já vai. Faz quantos minutos já? Isso aqui? 30 minutos. Tá bom, mas vamos. Meu Deus. Então vamos agradecer aqui ao pastor Wilson, a Cleo e ao presbítero Maurício por essa, como se diz? Essa entrevista. Amém. Amém. É a coluna.